Raíssa estava sentada sozinha diante da porta da sala de audiências. Encarava as pesadas portas de madeira que levavam ao tribunal, enquanto tentava organizar mentalmente as respostas para as perguntas que, em breve, lhe seriam feitas. O coração batia descompassado, e seus nervos estavam à flor da pele. Aos 32 anos, ela enfrentava um divórcio doloroso. O marido, ou melhor, o quase ex-marido, estava prestes a chegar, acompanhado da mãe e da nova amante, sobre quem ele comentou recentemente com um cinismo cortante. A Cíntia, ao contrário de você, sabe aproveitar a vida. Sabe tirar tudo o que ela tem a oferecer, disse Marcelo, com orgulho, no dia em que Raíssa descobriu as mensagens íntimas trocadas entre ele e a amante. Então você acha que ser cara de pau a esse ponto é uma virtude? Ficar com um homem casado virou qualidade agora? Rebateu Raíssa, com a voz trêmula, mostrando a ele as fotos provocantes enviadas por Cíntia. Pelo menos ela soube resolver as pendências da família quando precisou lidar com a herança da avó, respondeu ele friamente, antes de arrancar o celular das mãos de Raíssa. Se alguém tivesse dito a ela, meses antes, que passaria por uma situação tão humilhante, ela teria rido. Sempre acreditou que sua vida seria tranquila e previsível, longe de qualquer tipo de drama familiar. Mas, como diz o ditado, quer fazer Deus rir? Conte a ele seus planos. Pouco mais de um mês antes, Raíssa esteve naquele mesmo tribunal, mas por outro motivo. O processo era sobre a herança de seu pai, Nelson Ribeiro, que havia falecido recentemente após uma grave pneumonia. Nelson dedicou a vida à fazenda e, após sua morte, deixou como herança uma grande propriedade produtiva, além de ativos financeiros acumulados ao longo dos anos. O problema é que Raíssa não era a única herdeira. Quando ela tinha apenas 12 anos, o pai deixou sua mãe, e como veio à tona, formaram uma segunda família. Dessa união, nasceu Douglas, seu meio-irmão, mais novo. Apesar da separação, Nelson Ribeiro continuava ajudando financeiramente a filha, por considerar isso um dever de pai. Sempre que podia, tentava participar da vida de Raíssa. Por isso, ela sempre o respeitou, mesmo sem conseguir aceitar completamente a escolha dele por outra família. Douglas, por outro lado, teve de sobra a presença do pai, mas não soube valorizá-la. Ao contrário da irmã, só se interessava por diversão e bebida. Quando Raíssa ingressou no curso técnico de enfermagem, decidida a se formar como enfermeira, Nelson ficou muito feliz. É dela que você devia tirar exemplo, filho, dizia ele com frequência. Mas Douglas apenas dava de ombros. E o que vai ser de você quando eu não estiver mais aqui? Perguntava o pai. Douglas, com um sorriso cínico, sempre respondia de forma vaga. Era esperto, com aquele ar de quem sabia tirar vantagem de qualquer situação. Mal terminou a escola e o curso técnico, já começou a investir o dinheiro do pai em projetos duvidosos pela internet. Percebendo que aquilo não daria em nada, Nelson resolveu agir com antecedência. Transferiu todos os seus bens, incluindo a fazenda e os ativos financeiros, para o nome de Raíssa. Quando o tabelião leu o testamento após a morte do fazendeiro, Douglas ficou furioso. Gritava em direção à irmã. Como isso pôde acontecer? Confessa. Você deve ter envenenado a cabeça do pai antes de ele morrer, para ele passar tudo para você. Raíssa, de cabeça baixa, mal conseguia conter as lágrimas. Também estava surpresa com a decisão do pai. Ela, a mãe e até mesmo o marido nunca haviam conversado com Nelson sobre bens. Eu também não entendo por que ele fez isso, disse, tentando acalmar o irmão. Não se preocupa não, irmãzinha. Você ainda vai ver do que eu sou capaz. Ameaçou Douglas, apontando o dedo. Não pense que vai ficar aí reinando sozinha na minha fazenda. A gente se vê no tribunal. E saiu furioso da sala do cartório. Infelizmente, ele não estava blefando. Entrou com um pedido de revisão da partilha e moveu céu e terra para anular o testamento. Para a total surpresa de Raíssa, o juiz deu ganho de causa ao meio-irmão. Antes mesmo que pudesse reagir, ela perdeu tudo. A fazenda e todo o dinheiro deixado pelo pai passaram para o controle de Douglas. Depois de perder a herança no tribunal, Raíssa pensou que ao menos aquela dor havia chegado ao fim. Mas se enganou. Apenas alguns dias após a decisão judicial, Marcelo anunciou que queria o divórcio. Tudo começou com a descoberta de uma troca de mensagens entre ele e Cíntia, que Raíssa encontrou, supostamente por acaso,
na tela do celular que o marido havia deixado sobre a mesa. Mas aquilo era apenas o pretexto. Na verdade, Marcelo já vinha adiando aquela conversa há tempos. Eu teria te deixado antes, admitiu ele, mas queria ver se você ia conseguir manter a herança no tribunal. Pelo visto, você não sabe lutar nem pelo que é seu. Deixou aquele moleque te passar a perna feito uma idiota. Ele a olhava com desprezo, fazendo Raíssa se sentir completamente vazia por dentro. Então esse tempo todo você só estava esperando para ver se eu ia ganhar a herança? Perguntou, chocada. E depois? O que seria de nós dois? Insistiu. Marcelo apenas arqueou as sobrancelhas, com frieza. E depois? Eu me divorciaria de você de qualquer jeito. O que você esperava? Só estava aguardando o momento certo. Eu ia te dizer que estava indo embora com a Cíntia ainda antes do seu pai adoecer, continuou. Mas a pneumonia dele bagunçou nossos planos. Eu queria saber quem ia ficar com a fazenda. Raíssa levou a mão à boca, horrorizada. Não acredito. Você esperou meu pai morrer só para saber o que ele deixaria no testamento? Meu Deus! Com quem eu me casei? A verdade caiu sobre ela com brutalidade. Sentia vontade de arrancar os próprios cabelos, só para não lembrar do que tinha acabado de ouvir. E agora que você não tem mais herança nenhuma, para que você me serviria? Finalizou Marcelo, com frieza. Agora posso ir embora em paz com a Cíntia, com a mulher que eu amo. Ele fez questão de enfatizar as últimas palavras, ferindo Raíssa ainda mais fundo. Pena que eu não enxerguei quem você era de verdade, disse ela em voz baixa, levantando-se. Espero que o tribunal seja justo com você. Naquele mesmo dia, Raíssa saiu da casa do marido e foi acolhida por uma amiga, que a hospedou por alguns dias até que ela encontrasse um novo lugar para morar. E agora, sentada no banco diante da sala de audiências, ela mordia os lábios de nervoso ao ver Marcelo caminhando de mãos dadas com Cíntia. Logo atrás vinha Heloísa Duarte, a sogra, com uma expressão dura e hostil. Heloísa Duarte lançava olhares sombrios para a amante do filho, mas, ao ver Raíssa sozinha no banco, algo em sua expressão pareceu suavizar. Pela primeira vez, Raíssa percebeu nos olhos da sogra um olhar sincero de pesar. Ora, quem temos aqui? Provocou Marcelo com um sorriso cínico. E aí, fracassada, gostou do papel de quase sem teto? Perdeu a herança do papai. Logo vai estar na rua, sem nem onde cair morta. Raíssa o encarou, sem entender se aquilo era real ou apenas um pesadelo. Naquele momento, Heloísa puxou o filho bruscamente pelo braço. Pare com isso agora mesmo. Já basta você passar vergonha no tribunal, disse ela, inclinando-se e sussurrando entre os dentes. Devia era ficar calado. Trocou uma mulher decente por essa qualquer. E ainda quer sair por cima? Já não bastou o irmão da Raíssa passar ela para trás. Agora você também quer jogar mais lenha na fogueira? Ela olhou o filho nos olhos como se quisesse queimá-lo por dentro. Aquela cena, embora não mudasse a realidade, trouxe a Raíssa um pequeno alívio. Finalmente, alguém se posicionava a seu favor. Mesmo assim, a dor era grande. O orgulho ferido ainda pesava. Raíssa se levantou e se afastou do grupo. No fundo, sabia que Marcelo estava certo em um ponto. Ela havia perdido a herança por não ter contratado bons advogados a tempo. Advogados que, talvez, pudessem ter garantido ao menos metade do que era seu por direito. Douglas, por mais aproveitador que fosse, agiu com rapidez. Fez com que seus advogados assumissem o controle do processo e conduzissem tudo da forma mais favorável possível para ele. Era inevitável reconhecer, parte da culpa era dela. Mas, ainda assim, ouvir tudo aquilo da boca do ex-marido e da amante era cruel demais. Quando chamaram seus nomes para entrarem na sala de audiência, Raíssa já estava esgotada. A sessão transcorreu como se ela estivesse dentro de um nevoeiro. Mal conseguia se concentrar. A voz de Marcelo chamando-a de fracassada martelava sem parar em sua cabeça. Desorientada, respondia de forma confusa às perguntas do juiz e do advogado do ex-marido. Marcelo havia contratado um advogado habilidoso, que a bombardeava com questionamentos, principalmente sobre seu trabalho e os motivos do fim do casamento. Ao final da audiência, o juiz declarou que os bens do casal, incluindo o apartamento dos Duarte, não seriam divididos. Em outras palavras, tudo ficaria com Marcelo. Raíssa, mais uma vez,
Saía de mãos vazias. Meritíssimo, por que decidiu assim? Perguntou, espantada. Nós compramos o apartamento durante o casamento. Eu não tenho direito nem a uma parte. A juíza olhou para Raíssa com impaciência. É preciso ler os documentos com atenção, minha filha. Assina qualquer papel e depois vem perguntar por que o apartamento está no nome de outra pessoa. Como assim, no nome de outra pessoa? Perguntou Raíssa, confusa. Ela virou o rosto na direção de Marcelo, que estava cercado por sua comitiva de apoio. Nesse instante, cruzou por acaso o olhar com Heloísa Duarte, e nele havia culpa. Foi o suficiente para que tudo fizesse sentido. A senhora mesma assinou a renúncia em favor de Heloísa Duarte, mãe do seu marido. Esqueceu? Completou a juíza, de forma seca, antes de bater o martelo e encerrar o processo. Naquele momento, Raíssa se lembrou. Marcelo lhe entregou alguns papéis, tempos atrás, dizendo que era apenas uma procuração, só por precaução, já que ninguém sabe o dia de amanhã. Agora ela entendia. Tinha sido enganada. De novo. Ao sair da sala, sentiu o olhar satisfeito de Marcelo e Cíntia cravado nela. Ele murmurou algo, apenas com os lábios. Recebeu o que merecia. Em seguida, fez um gesto como se sacudisse a poeira do ombro, debochando. Raíssa precisava pensar com urgência onde iria morar. Estava sozinha, sem apoio. O primeiro impulso foi procurar a mãe, mas logo descartou essa ideia. Fazia mais de 3 anos e meio que não se falavam, desde que ela havia se casado com Marcelo. A mãe, Vera Antunes, sempre foi contra o relacionamento. Desde o início dizia que Marcelo era um inútil e um canalha. Mas Raíssa, iludida pelos sentimentos, não quis ouvir. Agora se arrependia profundamente. Como você tinha razão, mamãe, pensava. Você nem imagina. E eu, tola, não quis te escutar. Claro, em teoria, poderia voltar para a casa da mãe e tentar uma reconciliação. Mas só de imaginar o sermão, já desistia. O famoso, eu te avisei. Sabia que ia acabar chorando por causa do seu Marcinho. Além disso, havia outro motivo que pesava. Atualmente, Vera Antunes estava morando com um homem que, apesar de trabalhar como mestre de obras numa construtora e ter certa reputação entre os colegas, tinha sérios problemas com bebida. Sumia em longas bebedeiras, o que tornava o ambiente em casa insuportável. Os poucos contatos que ainda mantinha com a mãe se limitavam a rápidas ligações em datas comemorativas, e para Raíssa, isso mal contava como contato. Ela desaprovava o atual companheiro da mãe, mas entendia que não tinha o direito de se intrometer ou impor regras em uma casa que não era sua. Ainda assim, não sentia o menor respeito por aquele homem. E com um olhar realista, concluiu que sua mãe provavelmente estava satisfeita com aquela situação. Se não estivesse, já o teria mandado embora há muito tempo. Ao sair do fórum, Raíssa enxugava as lágrimas que escorriam sem parar por seu rosto pálido. Caminhava pela rua, sem rumo, pensando no que faria da própria vida. Pelo menos havia conseguido uma folga no trabalho naquele dia. O chefe, claro, não gostou nem um pouco da solicitação, mas, no fim, acabou cedendo. Raíssa trabalhava como técnica em enfermagem no setor de clínica médica de um hospital público. Para conseguir pagar o aluguel do apartamento onde morava, precisava assumir 3, às vezes até 4 plantões extras por mês. A moradia era cara, principalmente por estar próxima ao metrô. Por outro lado, essa localização permitia que ela chegasse ao hospital em apenas 10 minutos. Quase todo o salário ia para o aluguel. O que sobrava para comida e outras despesas era praticamente nada. Já não se lembrava da última vez em que havia feito uma refeição decente. Entre os processos na justiça e a rotina exaustiva de trabalho, sua alimentação se tornou escassa e desregrada. Raíssa comia mal, e pouco. Sabia que, se continuasse daquele jeito, logo acabaria desenvolvendo algum problema de saúde sério. E quando isso acontecesse, tudo ficaria ainda mais difícil. Porque tudo está desabando de uma vez, pensava, quase como quem reclamava com o céu. Quando isso tudo vai acabar? Estou tão cansada. Com um suspiro, vestiu as luvas e apertou o cinto do velho casaco. Era uma estação que sempre odiou. Chuvosa, fria e úmida. E não era só pelo clima.
Quase todas as tragédias de sua vida haviam acontecido justamente nessa estação do ano. E pelo visto, aquele ano não seria diferente. Caminhava pelas ruas, absorta em pensamentos, quando notou um jovem em uma cadeira de rodas passar por ela. Só não ignorou por completo porque ele girava as rodas com uma velocidade incomum. Havia algo estranho naquela cena. Algo fora do normal. No instante seguinte, presenciou algo assustador. O rapaz se aproximava rapidamente da rua, e foi só então que Raíssa percebeu: a cadeira não estava parando. Alguma coisa estava errada. Espere! Espere aí! Gritou Raíssa, correndo atrás do jovem. Ela se lançou na direção do homem em situação de rua, acelerando o passo. Em poucos segundos, a caminhada rápida virou uma corrida. Então ela disparou em direção ao rapaz na cadeira de rodas, que descia em alta velocidade rumo à rua movimentada. Cada milésimo de segundo contava. Com o rosto vermelho pelo esforço e os cabelos bagunçados pelo vento, Raíssa alcançou a cadeira exatamente no momento em que as rodas dianteiras quase escorregavam do meio-fio. Consegui! Exclamou, puxando a cadeira com força. O tranco foi tão brusco que o rapaz soltou um gemido, assustado com o impacto. Meu Deus! Como você conseguiu fazer isso? Perguntou ele, surpreso. Raíssa soltou a cadeira e deu de ombros, ainda ofegante. Foi adrenalina mesmo. Você trabalha com resgate? Perguntou ele, com um meio sorriso. Raíssa também sorriu de leve. Sou técnica de enfermagem. Às vezes aparecem pacientes bem difíceis, e eu preciso ajudá-los a virar para aplicar injeção. Esse tipo de coisa faz parte do meu trabalho, respondeu. O rapaz abaixou os olhos, visivelmente constrangido, e murmurou. Desculpe te causar problema. Acho que os freios da cadeira falharam. Ela já está bem velha. Às vezes acontece isso. Raíssa percebeu uma hesitação na voz dele, como se estivesse tentando se justificar. Ah! Imagina! Que problema! Foi só um acidente. Poderia acontecer com qualquer um, disse ela, tentando tranquilizá-lo. Ela se agachou um pouco, buscando fôlego. Em seguida, o homem estendeu a mão com cuidado. Usava uma luva velha, furada em alguns pontos. Me chamo Denis. E queria agradecer por ter salvado minha vida. Raíssa concordou com um breve gesto de cabeça e apertou a mão dele sem hesitar, sem qualquer traço de repulsa. Não precisa me agradecer. O importante é que você está bem, respondeu. Então Denis olhou diretamente nos olhos dela e disse: Não se deixe levar pela minha aparência. Infelizmente, na vida, nem tudo pode ser previsto. A gente nunca sabe o que está esperando logo depois da esquina, completou ele, desviando o olhar. De forma inesperada, Denis começou a falar. Faz só uns 6 meses que estou nessa cadeira. Antes disso, eu era taxista. E posso te garantir que era um dos melhores motoristas da frota. Raíssa não disse nada. Apenas ouviu. Percebeu que ele estava abalado com o que tinha acabado de acontecer, e talvez só precisasse desabafar. Denis, vendo que ela não o rejeitava, continuou em tom mais baixo. Aí eu sofri um acidente. Foi horrível. A pista estava molhada. Perdi o controle. O carro capotou várias vezes antes de cair com o teto no chão. Graças a Deus, eu estava sozinho, voltando da vistoria. Raíssa lançou um olhar discreto para as pernas imóveis do rapaz. E os médicos? Não há chance de recuperação? Perguntou Raíssa, com delicadeza. Me desculpa se estou sendo invasiva, mas ainda não faz tanto tempo desde o acidente. Talvez ainda haja possibilidade de cirurgia? Naquele momento, ela notou que os olhos de Denis estavam marejados. Ele engoliu em seco antes de responder, em voz baixa. Talvez até haja. Eu não sei. Não tenho nada concreto. No hospital não disseram com certeza. Disseram que é um caso limítrofe. Acho que usaram essa palavra. Completou, e ficou em silêncio por alguns instantes. Raíssa, então, se pegou pensando. E se aquela descida em alta velocidade rumo à rua movimentada não tivesse sido exatamente um acidente? Mas guardou a suspeita para si. Em vez de comentar, perguntou com cuidado. E como você acabou na rua? E o que você acha? Respondeu Denis, com um sorriso amargo. Quantas pessoas com deficiência você já viu conseguirem um bom emprego? Ele mesmo respondeu.
Quase nenhuma. Eu também não tive sorte. Não consegui mais pagar o aluguel. Meus pais morreram há bastante tempo, e o apartamento deles ficou com minha irmã. Ela tem 3 filhos. Eu acabei cedendo o imóvel, com 2 quartos, para que eles vendessem e comprassem um maior. E eles se mudaram. Quis saber, Raíssa. Foram pro sul, com as crianças. Outro estado. E você ficou na rua? Perguntou, espantada. Nenhum parente te ajudou? Ninguém sabe da minha situação, explicou Denis. E para falar a verdade, eu tenho vergonha. Sou homem. Eles já têm problemas demais. Não queria ser mais um peso. Raíssa sentiu um aperto sincero no peito, mas Denis apenas balançou a cabeça, tentando tranquilizá-la. Tá tudo bem. Não precisa sentir pena de mim. O que mais me dói é outra coisa. Ele suspirou e continuou. Ninguém valoriza a gente. Nem o trabalho manual, nem a ajuda ao próximo. Depois do acidente, comecei a me interessar por entalhe e madeira. Nos meus momentos livres, pegava minhas ferramentas e ia até uma antiga fábrica de móveis, abandonada. Os donos deixaram um monte de sobras de madeira por lá. Na maioria, pedaços cortados, retalhos. Mas, para mim, o importante era o material estar bom. Denis olhou para longe, buscando as palavras certas. Com a ajuda de alguns conhecidos da rua, montei um parquinho para umas crianças que vivem por aqui, sem família. Fiz um escorregador pequeno, uma caixa de areia e uma casinha de brincar, daquelas onde dá para se esconder durante o jogo. Respirou fundo, tentando engolir a emoção, e continuou. Também esculpi umas figuras para eles. A maioria era de bichinhos, um esquilo, um cavalinho e um gato bem bonito, com bigodes longos e um rabo comprido. Denis parou de falar por um momento, visivelmente tomado pela emoção. Raíssa, querendo demonstrar apoio, tocou levemente a mão dele. Tá tudo bem. Pode me contar. Eu vou entender, disse ela, com suavidade. Ele concordou, respirou fundo, e com a voz embargada, prosseguiu. Perto de onde a gente montou o parquinho com as figuras, construíram recentemente um condomínio novo. Mas não era qualquer condomínio. Era de luxo. Exclusivo para gente rica. Instintivamente, Denis cerrou os punhos. Aqueles desgraçados não gostaram de ver essa gentalha, como eles chamaram. Imagina só. Eles se referiam às crianças assim. Ele lançou um olhar indignado para Raíssa. Poucos dias depois, um dos meninos veio correndo me chamar. Quando cheguei lá, não havia mais nada. Nem escorregador, nem casinha, nem os bichinhos. Envergonhado, escondeu o rosto entre as mãos. Raíssa também ficou em choque com tamanha crueldade. Desde então, as crianças não têm mais onde brincar, disse ele, descobrindo o rosto pálido. Nos parquinhos comuns elas não podem entrar. Tudo é cercado, fechado. Os seguranças não deixam. Mas aquele espaço era deles, disse, apontando com ênfase. Era simples, mas foi feito especialmente para eles. Entende? Raíssa concordou devagar. Ela compreendia, e muito bem, o peso daquela dor. Ver algo criado com amor sendo destruído por pura maldade e injustiça. Desde aquele dia, parece que algo aqui dentro quebrou, disse Denis, tocando o peito várias vezes com o dedo indicador. Como se alguém tivesse cravado uma estaca viva dentro do meu coração. Cravaram isso em mim, e nunca mais tiraram. Raíssa entendeu. Aquilo provavelmente tinha sido a gota d'água. O episódio que mergulhou Denis em uma depressão profunda. A decepção final que o levou à beira do desespero. Talvez ele realmente tivesse tentado acabar com tudo, lançando-se com a cadeira de rodas na rua em alta velocidade. Não desanime, disse ela, tentando encorajá-lo. Eu tenho certeza de que sua vida ainda pode melhorar. E buscando aliviar o clima pesado, completou com um meio sorriso. Se serve de consolo, o meu dia também não foi dos melhores. Raíssa então contou sobre os processos no tribunal e como havia perdido tudo. Primeiro a herança para o meio-irmão, depois o apartamento para o ex-marido. Sinto muito por você, disse Denis, balançando a cabeça. Raíssa viu que ele estava realmente comovido com sua história. Mas eu não chamaria sua situação de desesperadora, disse Denis. Você tem saúde, pode andar, tem um emprego, e recebe pelo menos o suficiente para se manter.
Isso já é um bom ponto de partida para recomeçar, não acha? Raíssa concordou. É verdade, mas, para mim, o que aconteceu foi um choque tão grande quanto o seu. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Depois, Raíssa se ofereceu para acompanhá-lo até onde ele estava morando. Fica aqui perto, respondeu Denis, informando o endereço. Estou morando no quartinho do zelador, no fundo de um prédio. Ela o levou até o local com cuidado. E antes de se despedir, prometeu: assim que eu tiver uma folga, venho te visitar. Pode contar com isso. Se precisar, posso até trazer mais alguma coisa para você comer. Estou para receber um adiantamento, acrescentou. Denis ficou visivelmente envergonhado. Estava ali, diante daquela mulher gentil, sentado numa cadeira de rodas, parecendo o mais miserável dos homens. Desviou o olhar, sem coragem de imaginar Raíssa cuidando dele. Não precisa se preocupar tanto comigo, murmurou. Eu também recebo um trocado pelo trabalho que faço no pátio. Dá para comprar pão e água, e já sou grato por isso. Mas Raíssa balançou a cabeça, negando. Não pense que vai se livrar de mim tão fácil, disse, sorrindo de leve. Sei lá, tenho a sensação de que a gente não se encontrou por acaso. Denis sorriu, ainda que timidamente. E nos olhos dele surgiu um brilho sincero de gratidão. Apesar da dificuldade em aceitar ajuda por conta do orgulho ferido, ele reconhecia o valor daquele gesto. Por fim, Raíssa se despediu e foi embora. Durante o trajeto no metrô, a caminho de casa, não conseguia tirar Denis da cabeça. Algo naquele rosto lhe parecia familiar. Tinha certeza de que já o tinha visto em algum lugar. Mas, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar de onde. Curiosamente, Denis também teve a mesma sensação. O rosto daquela mulher lhe despertava uma lembrança vaga. Só mais tarde, já sozinho no quartinho do abrigo, conseguiu se lembrar. Que eu caia duro, é a Raíssa Fernandes, exclamou, surpreso. No início, não teve certeza. Mas então fechou os olhos e visualizou o rosto da mulher nos mínimos detalhes. E teve certeza. O que confirmou tudo foi a pequena pinta perto do olho direito. Ele e Raíssa haviam estudado juntos até a 5ª série. Sentavam com 2 carteiras de distância e viviam trocando bilhetinhos durante as aulas. Não eram exatamente amigos próximos, mas faziam parte do mesmo grupo de colegas, e de vez em quando, se encontravam nas atividades extracurriculares. Mesmo quando criança, Raíssa já era reservada e centrada. Levava os estudos a sério, não faltava às aulas, e mesmo quando se permitia alguma traquinagem, sempre dava um jeito de recuperar o conteúdo depois. Mas houve um episódio que Denis jamais esqueceu. Aconteceu no 3º ano. Raíssa voltava sozinha da escola quando foi cercada por uma matilha de cães de rua. Entrou em pânico e começou a gritar. Denis vinha logo atrás, acompanhando-a de longe e se mantendo na sombra. Ao ver a cena, correu até os cães com um pedaço enorme de pau, tão grande que mal conseguia segurar, e começou a gritar com todas as forças, girando o improvisado bastão de um lado para o outro. Raíssa, que já havia caído de rosto no chão e se encolhido toda, soltava apenas pequenos gemidos de medo. Achava que ela e Denis seriam despedaçados ali mesmo. Mas, felizmente, os cachorros se assustaram com a coragem do garoto e com o barulho da madeira. Fugiram, deixando para trás apenas uma menina tremendo de medo no chão. A partir daquele dia, os dois se tornaram inseparáveis. Raíssa ficou profundamente grata a Denis por ter salvado sua vida. No início, Raíssa apenas se ofereceu para ajudar Denis com matemática, já que ele não era exatamente bom na matéria. Mas, aos poucos, a amizade entre eles foi se fortalecendo. Por volta do 5º ano, começaram a surgir os primeiros sentimentos tímidos e doces da infância. Aquela fase em que a amizade começa a ganhar um brilho diferente. Mas a vida tomou outros rumos. Logo no início do ano letivo, o diretor da escola anunciou, de surpresa, que o colégio seria fechado para uma grande reforma. Todas as turmas, inclusive a deles, foram desfeitas, e os alunos, redistribuídos para outras escolas. Foi assim que aquele jovem casal de amigos acabou separado. E não foi só em escolas diferentes, acabaram também em bairros distintos. Quase imediatamente após a redistribuição dos alunos, a família de Raíssa se mudou para outra parte da cidade,
mais próxima da nova escola. Denis permaneceu onde sempre viveu. Infelizmente, nunca mais se reencontraram, até agora. Anos depois, o destino voltava a cruzar os caminhos deles, e de uma forma completamente inesperada. Essa é boa, murmurou Denis para si mesmo. No dia seguinte, ao chegar ao hospital para mais um dia de trabalho, Raíssa foi surpreendida por uma notícia inesperada. Então, Raíssa, pronta para representar o nosso hospital no Prêmio Estadual de Boas Práticas em Enfermagem? Perguntou o chefe do setor médico, Dr. Rubens Amaral, com meio sorriso que deixava claro que aquilo não era uma pergunta, mas uma ordem disfarçada. Eu, claro, agradeço muito pela honra, respondeu Raíssa, quase gaguejando, completamente surpresa. Mas, para ser sincera, não tenho certeza de que vou conseguir representar o hospital à altura nesse tipo de apresentação. Não teria como indicar outra pessoa no meu lugar? A Lídia, por exemplo. Ela é uma excelente enfermeira e acabou de se formar no colégio técnico. Acho que seria uma grande oportunidade para ela. O rosto do Dr. Rubens se fechou imediatamente, assumindo um ar severo. Como é que é, Raíssa? Está duvidando da minha decisão? Disse ele, sério. Raíssa, que naquele momento era a última pessoa do mundo a querer participar de qualquer concurso, tentou amenizar a situação. Imagina, Dr. Rubens. Mas me entenda também. Eu perdi meu pai recentemente, depois vieram todos aqueles processos pela herança, e agora o divórcio. Está sendo muito difícil. Tenho medo de não conseguir dar o meu melhor estando assim, tão abalada. Mas o chefe, ao ouvir suas justificativas, apenas fez um gesto com a mão, como se afastasse aquelas palavras. Ah, não, nada disso. Sem reclamações. Te dei um dia inteiro de folga para resolver todos os teus problemas, não dei? Deu. Então resolveu? Resolvi. Me divorciei. Pois agora é hora de trabalhar direito. Raíssa entendeu que seria inútil tentar resistir. Mas ainda não fazia ideia de como conseguiria se preparar para um concurso em tão pouco tempo, uma semana apenas, sem que o trabalho fosse interrompido. Sabia que ninguém a dispensaria dos plantões por causa disso. Com um suspiro pesado, resignou-se ao destino. Muito bem, elogiou o chefe. O concurso será neste domingo, no ginásio municipal. Terá toda a estrutura necessária. Um evento de alto nível. Pode ficar tranquila. Ele pegou um folheto na gaveta e o entregou a ela. Aqui está toda a programação. Explica detalhadamente quais serão as provas e quanto tempo você terá para cada uma. O chefe a encarou com seriedade. E lembre-se, Raíssa, você tem que fazer tudo perfeitamente, como se fosse um manual vivo de primeiros socorros. Entendeu? E levantando o dedo indicador em tom de advertência, completou. Nem preciso dizer o que vai acontecer se você nos fizer passar vergonha, né? Raíssa estremeceu por dentro. A programação incluía de tudo, desde técnicas de primeiros socorros para diferentes tipos de reações alérgicas até um quiz relâmpago de diagnóstico rápido, em que, a partir dos sintomas apresentados, as enfermeiras deveriam identificar corretamente a doença. Meu Deus, eu não vou dar conta, pensava Raíssa, angustiada, relendo a lista de tarefas. O tempo era curtíssimo, e o ideal seria poder se dedicar exclusivamente à preparação. Ainda naquele dia, foi até o local onde Denis morava para visitá-lo e ver se ele precisava de mais alguma coisa da lista de compras. Durante a conversa, Raíssa acabou desabafando sobre o concurso e sobre seus medos. Além disso, um sentimento estranho não parava de incomodar Raíssa. Algo dentro dela dizia que conhecia aquele homem de algum lugar. Antes de ir vê-lo, havia passado em casa e encontrado uma antiga fotografia da escola, em que aparecia ainda bem pequena. Era do 2º ou 3º ano. Raíssa ficou um tempo observando os rostinhos dos meninos, tentando identificar se algum deles se parecia com Denis. A verdade era que, depois da mudança de bairro e de todos os abalos emocionais que vieram com ela, muitas lembranças da infância pareciam ter se apagado. Mal conseguia lembrar detalhes da própria vida naquela época, quanto mais os nomes dos colegas da escola. Olha, por favor, disse ela, estendendo a foto para Denis. Eu sei que pode parecer estranho, mas sinto que te conheço de algum lugar. Pensei bastante nisso e cheguei à conclusão de que talvez tenhamos estudado na mesma escola. Só que minha vida passou por algumas mudanças, explicou.
Acabei trocando de escola 3 vezes, por motivos familiares. Essa foto, infelizmente, é a única que guardei da primeira escola. Você se vê entre essas crianças? Dennis pegou a fotografia. Os dedos dele tremiam levemente quando apontou para o garotinho da foto, despenteado, sentado sobre um galho, terceiro da esquerda na fileira de baixo. Sou eu, disse ele, com um sorriso tímido. Os olhos estavam marejados de lágrimas. Raíssa olhou para ele, desconfiada. Depois voltou a olhar para o menino da foto, e por alguns minutos, estudou atentamente o rosto de Dennis Lemos. Finalmente, soltou o ar, emocionada. Eu não acredito. Dennis, eu lembrei de você. O rosto dela se iluminou com um largo sorriso. Num impulso, agarrou a mão do antigo colega, feliz como uma criança. Foi você que me salvou dos cachorros aquele dia. Correu atrás deles, gritando feito um lobo selvagem. Disse, rindo, tomada pela emoção. As lembranças vieram com força, como se destrancassem portas antigas na mente de Raíssa. Meu Deus, parece que foi há 100 anos, murmurou, enquanto 2 lágrimas escorriam por seu rosto. Dennis, me desculpa. Se eu soubesse, se eu pudesse fazer algo por você. Ah, que bobagem, respondeu ele, balançando a cabeça. Você não tem culpa de nada. Pelo contrário, tô feliz por ter reencontrado minha colega preferida da escola, brincou Dennis, enxugando discretamente uma lágrima de nostalgia. Ele então confessou que quase reconheceu de imediato, por causa da pequena pinta perto do olho e também pelo jeito como ela se lançou para ajudá-lo sem pensar 2 vezes. Claro, com todos esses anos, a gente muda muito, disse ele. Mas depois, eu soube que era você. Eu sempre te ajudei, né? Lá na escola e agora, na sua vida adulta. Acho que agora estamos quites, disse Dennis, com um sorriso. Eu te salvei dos cachorros no 3º ano, e ontem você me salvou na rua. Raíssa apenas concordou com a cabeça, sem saber o que responder. Estava tão impactada com tudo o que tinha acontecido, que as palavras simplesmente não vinham. E quanto ao concurso, nem se preocupe, disse Dennis de repente, tentando aliviar o clima. Vai ter uma multidão torcendo por vocês, fãs das enfermeiras de vários hospitais, gritando seus nomes. Vai parecer até torcida de estádio. Brincou, dando um leve cutucão com o cotovelo. Mas falando sério, tenho certeza de que você vai se sair bem. Você é tão dedicada, tão responsável com sua profissão, que vai tirar de letra essas provas. Se quiser, eu até vou lá te apoiar. Assim talvez não fique tão nervosa, completou, sorrindo. Você iria mesmo, por mim? Perguntou Raíssa, surpresa. Fazia anos que ninguém demonstrava tanto carinho e amizade por ela. Já nem lembrava mais como era essa sensação. Quando Dennis reafirmou que faria tudo o que estivesse ao alcance dele para ajudá-la a vencer, Raíssa se sentiu completamente motivada. Tomada por uma energia nova, mergulhou de cabeça na preparação para o concurso. No domingo, durante a realização do concurso estadual, Raíssa estava mais nervosa do que nunca. A semana inteira tinha sido puxada, mal conseguiu dormir, estudando todos os dias depois do expediente. A única coisa que lhe dava ânimo era a promessa de que Dennis estaria lá para apoiá-la. Depois de concluir mais uma etapa da competição, Raíssa lançou um olhar pelas arquibancadas. Seu coração afundou. Não havia sinal de Dennis em lugar nenhum. Ela então baixou os olhos até a área reservada para pessoas com deficiência. Pensou que, por estar em uma cadeira de rodas, ele poderia ter sido colocado ali. Será que ele não veio mesmo? Será que me enganou? Pensou, com um aperto no peito. Mas não havia tempo para refletir sobre isso. A próxima prova já começaria. Agora, era uma bateria de perguntas técnicas. Ela precisaria responder com agilidade e precisão a uma série de questões médicas. Enquanto isso, do lado de fora, Dennis tentava desesperadamente entrar no prédio para apoiar a amiga. Mas os seguranças se mostravam inflexíveis. O cara, já se olhou no espelho. Debochou um deles, bloqueando a passagem. Com um sorriso cínico, o homem continuou. Do jeito que você está, não posso deixar você entrar. Aqui é um lugar decente, meu amigo. É o ginásio municipal, caso não saiba. Mas a entrada é gratuita. Insistiu Dennis. Minha amiga, Raíssa Fernandes,
Vai se apresentar hoje. Podem perguntar aos organizadores, se não acreditam em mim. O segurança apenas riu alto. Deixa de conversa. Que amiga o quê? Vai ver é outra mendiga igual a você. Agora dá o fora daqui, antes que eu tenha que te tirar à força. Os olhos de Dennis se acenderam de raiva. E quem você pensa que é para falar assim comigo? Vai me tirar à força? Pois então tenta, se não tiver vergonha de agredir um cadeirante. Com essas palavras, segurou firme nas rodas da cadeira e se impulsionou com força, tentando ultrapassá-los. Mas os seguranças foram mais rápidos. No instante seguinte, a cadeira de Dennis foi empurrada com violência. Ele caiu no chão, de rosto para baixo. Malditos, murmurou entre os dentes, limpando o sangue com um lenço de pano. Com esforço, endireitou a cadeira de rodas e voltou para ela sozinho. Não lhe restava alternativa a não ser esperar ali, do lado de fora, com paciência. O que mais o incomodava não era a dor, mas o fato de não poder mandar uma mensagem, nem ligar para Raíssa. Enquanto isso, lá dentro, Raíssa, com muito esforço, conseguiu chegar à final do concurso. A última e mais importante prova consistia em simular o atendimento a um paciente com crise aguda de infarto. Ela e mais duas concorrentes, que também haviam chegado à etapa final, deveriam realizar o procedimento em 3 manequins diferentes. Raíssa sentia uma tensão imensa. A prova exigia não apenas a execução correta da técnica, mas também a narração, em voz alta, de cada etapa do atendimento. Mas, para sua própria surpresa, conseguiu concluir todos os 3 testes com sucesso, explicando com clareza cada passo. O júri lhe atribuiu as notas máximas. Quando seu nome foi anunciado como vencedora, por decisão unânime, Raíssa achou que fosse desmaiar ali mesmo, no palco. Nunca imaginou que venceria o concurso estadual, e ainda por cima superando concorrentes fortíssimas vindas das capitais. Após receber o prêmio, Raíssa foi cercada por jornalistas que disputavam a chance de entrevistá-la. Pela primeira vez na vida, sentiu que era viver seu tão falado momento de glória. O único que não ficou nem um pouco satisfeito com a vitória foi o chefe do hospital médico, Dr. Rubens Amaral, que assistia à premiação da primeira fila. Ele quase roía os próprios cotovelos de raiva. Há tempos vinha tentando se livrar daquela funcionária que tanto o incomodava. Dr. Rubens Amaral estava frustrado. Raíssa sempre o atrapalhava com seus relatórios detalhados e honestos. Recusava-se a empurrar exames pagos ou serviços desnecessários aos pacientes, mesmo quando ele os recomendava pessoalmente. O desentendimento entre os dois vinha crescendo. E ele apostou que, com o concurso, finalmente teria uma desculpa para se livrar dela. Se a Raíssa perder, eu terei um bom motivo para demiti-la, pensava. Mas agora, eu tinha certeza de que você não ia ganhar, que iria envergonhar todo mundo por uma década. Resmungava Rubens consigo mesmo, observando Raíssa sorrindo para as câmeras. Se soubesse que ia dar nisso, teria indicado a minha Lidinha, ou a Kátia, aquela enfermeira boazinha dos olhos azuis. Naquele momento, ele parecia uma cobra venenosa que teve os dentes arrancados, ainda furioso, mas impotente para atacar. Ao sair do ginásio, Raíssa levou um susto ao ver Dennis sentado nos degraus. Estava visivelmente abalado, com um arranhão vermelho na bochecha e os olhos marejados. Meu Deus! O que aconteceu? Exclamou ela, assustada. Você está machucado. Ah, é só uma besteira, respondeu ele, tentando minimizar, enquanto lançava um olhar torto para o segurança ali perto. Ouvi dizer que você venceu. Parabéns! Disse Dennis, sorrindo. Aproximou-se e a abraçou pelos ombros. Nesse momento, ela ouviu alguém chamando seu nome com insistência. Raíssa! Raíssa! Graças a Deus! Vocês ainda estão aqui. Ufa! Ainda bem que vocês não foram embora! Exclamou um homem alto e atraente que se aproximou, sorrindo radiante. Ele logo entregou um cartão de visitas a Raíssa. Dr. Ítalo Farias, diretor do hospital particular na Rua das Palmeiras, anunciou, com uma apresentação impecável. Raíssa Siqueira, permita-me convidá-la para integrar a equipe do nosso hospital, disse Dr. Ítalo Farias com um sorriso seguro. Eu assisti à sua apresentação. Foi brilhante. Uma profissional do seu nível precisa atuar em condições compatíveis com sua competência. Ele continuou falando com entusiasmo sobre a estrutura do hospital, elogiando cada detalhe.
Queria, a todo custo, atrair Raíssa para trabalhar com ele. Para ele, aquela enfermeira representava um verdadeiro tesouro profissional. Se a contratasse, ganharia prestígio e, claro, atrairia muitos clientes para seu hospital particular. Mas isso, é claro, ele não disse. Preferiu destacar os benefícios para os profissionais que aceitavam sua proposta. Os lucros que ele teria com isso ficariam apenas para si. E então, o que me diz? Concluiu, olhando para Raíssa com expectativa. Ela ficou visivelmente sem graça. Gostaria de conversar com Denis antes de tomar qualquer decisão, mas ele, percebendo o momento, afastou-se discretamente com sua cadeira de rodas para não constrangê-la com sua aparência. Raíssa refletiu por alguns instantes, e então aceitou. O salário oferecido era várias vezes maior do que o que recebia no hospital público. Além disso, segundo o próprio diretor, a carga de trabalho era bem mais leve. Isso significava menos desgaste físico, uma alimentação melhor e, finalmente, condições para pagar um aluguel decente sem comprometer as demais despesas. Só preciso avisar meu chefe, disse ela. Você pode me esperar um minuto? Dr. Ítalo Farias concordou com o aceno, e Raíssa saiu apressada à procura de Dr. Rubens Amaral. Por sorte, ele ainda não havia ido embora. Estava assinando os documentos da premiação dos participantes. Ah, aí está a nossa estrela, disse ele em tom forçado, sem levantar os olhos. R$3.000. Um verdadeiro luxo, hein, Raíssa? Raíssa nem soube dizer se aquilo era sarcasmo ou elogio. A voz dele soava irônica demais. Com delicadeza, explicou que havia recebido uma proposta de trabalho de outra instituição e que pretendia aceitá-la. O rosto do chefe empalideceu na hora. Lançou um olhar carregado de raiva para o jovem diretor que a aguardava ali perto. Ah, então vai trocar de lugar? Disse Rubens, tentando manter o controle. Claro, pode ir. Quem sou eu para te segurar? Não estamos num sistema de escravidão, afinal, completou, com desdém. Mas lembre-se, Raíssa, se você sair agora, não tem volta. Nunca mais vou aceitar você de volta neste hospital. Raíssa engoliu seco, consciente de que estava tomando uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Quando posso entregar minha carta de demissão? Perguntou. Pouco mais de um mês depois, Raíssa já estava oficialmente desligada do hospital público e trabalhando no hospital particular. No início, ficou encantada com a nova rotina. Os turnos eram bem organizados, e tanto ela quanto as outras enfermeiras tinham 2 intervalos curtos para o chá, além de uma pausa adequada para o almoço. O ritmo era intenso, sim, mas os equipamentos, as enfermarias e os consultórios eram impecavelmente limpos, um contraste gritante com seu antigo local de trabalho, o que a conquistou de imediato. Além disso, Raíssa se sentia verdadeiramente impressionada com Dr. Ítalo Farias. O diretor do hospital foi extremamente claro ao explicar suas funções e estipulou de antemão o valor mínimo de seu salário, tão alto que chegou a deixá-la tonta. Ficava evidente que Ítalo simpatizava com ela, e fazia de tudo para conquistá-la, aos poucos. Ele chegou a bancar uma pequena sessão de fotos profissional e colocou a melhor imagem de Raíssa na capa da revista corporativa do hospital, além de incluí-la em um folheto publicitário. Raíssa acreditava que todo aquele destaque era consequência da vitória no concurso estadual. Mas, na verdade, Ítalo queria extrair o máximo dela para garantir ao hospital um bom fluxo de pacientes por um período determinado. No início, ela não percebia isso. Dedicava-se ao trabalho com honestidade, cumprindo tudo o que lhe era pedido. Mas algumas situações começaram a deixá-la desconfortável. Os pacientes pagavam valores altos, e muitas vezes só descobriam isso durante a consulta, quando Raíssa precisava apresentar uma lista adicional de preços, o chamado Pricelist. Para ela, que sempre trabalhou com salário fixo, aquilo era desagradável. Não gostava da ideia de cobrar dos pacientes valores tão altos por procedimentos simples. Quando tentou conversar com Ítalo sobre isso, ele respondeu com impaciência que, em hospitais particulares, era normal pagar pelo conforto oferecido. Não tem nada de errado nisso, dizia o chefe, ainda com aquele sorriso largo no rosto. Mas Raíssa não conseguia aceitar aquele tipo de conduta. Passou a realizar algumas tarefas discretamente, sem cobrar por elas. Eles já pagam uma fortuna pela consulta, e ainda cobram por uma simples injeção como se fosse um pedaço de carne nobre,
pensava Raíssa, cada vez mais incomodada. A situação piorou quando o diretor ordenou que todas as enfermeiras passassem a recomendar, de forma casual durante o atendimento, suplementos alimentares de luxo para os pacientes idosos. Alegava que, sem aqueles produtos, o tratamento perderia eficácia. Mas são só suplementos. Não vão ajudar em nada de concreto, disse Raíssa, preocupada. Por que recomendar algo que não vai trazer benefício? Ora, Raicinha, esses suplementos vão trazer benefícios. Sim. Para o hospital, respondeu Ítalo, com o mesmo sorriso treinado de sempre. Raíssa passou a apertar os lábios e se calava diante das instruções. Mas sofria ao ver que muitos pacientes mal tinham dinheiro, e mesmo assim, revelavam que já haviam vendido ou comprometido quase tudo o que tinham. Não demorou para que os casos de atendimento gratuito oferecido por ela começassem a vir à tona. Como punição, recebeu uma advertência formal e foi multada com valor alto. No mês seguinte, praticamente trabalhou de graça. Foi a forma que Ítalo encontrou para dar uma lição em Raíssa, fazê-la sentir na pele o que, segundo ele, causava ao hospital ao desobedecer às ordens. Ao encerrar aquele período humilhante, Raíssa tomou sua decisão. Não ficaria mais ali. Escreveu sua carta de demissão e a entregou sob o olhar decepcionado e amargo do diretor. Ao receber o acerto final, saiu do hospital e não olhou para trás. Para ser sincero, não fiquei nem um pouco surpreso que você tenha saído de lá, comentou Denis, quando ela contou tudo. Ela havia ido visitar o velho colega da escola. E no rosto de Denis, a opinião sobre Ítalo Farias era evidente. Ele era um aproveitador. Um predador. Homens como ele viam nos outros apenas uma fonte de lucro, nada mais. Denis enxergou isso de imediato, só de observá-lo. Mas não tentou alertar Raíssa. Sabia que, naquele momento, ela ainda estava encantada com o prestígio e a atenção que havia recebido. No fundo, Denis sabia, sua amiga jamais se adaptaria ao mundo frio e calculista do diretor daquele hospital. Já me arrependi 100 vezes de ter participado daquele maldito concurso, desabafou Raíssa, frustrada. É graças a ele que tudo isso aconteceu. Saí de lá, mas o Dr. Rubens nunca vai me aceitar de volta. Ele mesmo disse isso. Raíssa estava abatida, prestes a chorar. Foi então que notou Denis esfregando discretamente as costas e a região dos ombros. Está doendo de novo? Perguntou ela. Sempre, respondeu ele com um suspiro. Os remédios mal fazem efeito. E olha que estive no hospital há pouco tempo. Perguntei se ainda havia chance de melhorar. Ele hesitou por um instante, depois sorriu com amargura. E sabe o que os médicos me disseram? Espere até os 103 anos ou algo assim. Raíssa balançou a cabeça, inconformada. Eu vou dar um jeito. Mas, por favor, aguente firme, disse ela, tentando disfarçar a angústia. Ver o amigo sofrendo daquela forma apertava seu peito. Nos dias seguintes, Raíssa não conseguiu tirar aquilo da cabeça. E então, certo dia, apareceu com uma proposta. Vim fazer uma massagem em você. Fiz um curso há alguns anos. E sabe, eu gostei muito, confessou com sinceridade. Só que nunca tive a chance de praticar de verdade. Mas quem sabe agora eu consiga aliviar um pouco sua dor. Denis ficou surpreso, mas resolveu aceitar. Raíssa aplicou uma sequência de técnicas de massagem terapêutica, com movimentos restauradores e relaxantes, focados nos músculos mais sobrecarregados. E para o espanto de Denis, ao final daquela sessão, ele não apenas se sentia muito melhor, como algo completamente inesperado aconteceu. Ele sentiu suas pernas. Raíssa, eu tô sentindo. Juro pra você. Tô sentindo minhas pernas. Disse ele, com os olhos marejados de emoção. O efeito era tão impressionante que ele mal conseguia acreditar. Tô falando sério, Raicinha. Você tem um dom. Dizia, com os olhos brilhando. Você devia largar tudo e se tornar terapeuta manual. Suas mãos, elas curam de verdade. Isso é inacreditável. Raíssa, embora lisonjeada pelos elogios do amigo, ainda não estava convencida. Para ela, tudo aquilo devia ter sido apenas coincidência. Talvez, com alguma sorte, tivesse pressionado um ponto certo e reativado uma região nervosa. Deve ter sido só isso. Um golpe de sorte, pensou. Mas será que foi mesmo?
Talvez tudo tivesse sido mesmo apenas coincidência. Mas Denis não tinha a menor intenção de deixar aquilo passar. Conversou com alguns conhecidos do bairro, moradores do prédio onde ficava o quartinho do abrigo. Descobriu que muitos deles sofriam com dores musculares nas costas ou nas pernas. Eram pessoas simples, algumas em situação difícil, mas que sempre cumprimentavam Denis de manhã, quando viam recolhendo o lixo do pátio. Foi assim que ele começou a encaminhá-las até Raíssa. Queria mostrar à amiga de infância que o trabalho dela tinha valor real, que havia uma demanda verdadeira por suas mãos cuidadosas e por sua dedicação. No começo, Raíssa se assustou ao ver desconhecidos batendo à porta de casa, dizendo que tinham vindo por indicação. Mas, ao perceber que todos eram conhecidos de Denis, ela se tranquilizou. Sempre disposta a ajudar, passou a ouvir com atenção cada um deles, avaliando suas dores e necessidades. Analisava qual tipo de massagem seria mais adequada, com que frequência deveriam ser feitas e quais regiões exigiam mais cuidado. Logo, a notícia sobre os atendimentos milagrosos da massagista começou a circular pela cidade. Pessoas de todos os cantos passaram a procurá-la, dispostas a pagar pelo atendimento, não valores altos, mas o justo. Foi apenas mais tarde que Raíssa decidiu aceitar pagamento. E mesmo muito cansada, saía de cada sessão com o coração aquecido, ao ver o alívio estampado no rosto das pessoas que ajudava. Ela não queria continuar trabalhando às escondidas. Por isso, resolveu legalizar tudo. Com o dinheiro que havia recebido nos primeiros atendimentos, formalizou uma licença especial e alugou uma pequena sala. Equipou o espaço com o essencial e passou a atender seus pacientes de forma oficial. Desenvolvia programas de tratamento personalizados e seguia todas as normas, inclusive o uso de máscara durante os atendimentos. Por isso, a maioria dos pacientes nem chegava a ver seu rosto por completo. Em apenas 3 meses, o consultório ganhou fama e se tornou extremamente procurado. Chegou um momento em que Raíssa já não conseguia mais dar conta de tudo sozinha. Foi então que convidou uma antiga colega dos tempos de hospital municipal, uma enfermeira com quem havia feito o curso de massagem anos antes. O nome dela era Simone. Simone ficou feliz em escapar da tirania contínua de Dr. Rubens Amaral e aceitou de bom grado o convite para trabalhar com Raíssa. Enquanto isso, Denis, além de estar se sentindo muito melhor com os atendimentos regulares, passou a seguir uma rotina de exercícios especialmente elaborada para ele, focada em reativar e fortalecer a musculatura das pernas. Para sua imensa alegria, tanto as sessões de massagem quanto os exercícios começaram a dar resultado. Denis percebeu que talvez não precisasse mais esperar por uma cirurgia. Agora, acreditava que poderia ajudar a si mesmo. Certo dia, quem apareceu no consultório de Raíssa foi ninguém menos que seu meio-irmão, Douglas. Ela ficou extremamente tensa, mas conseguiu se controlar. Com a máscara cobrindo o rosto, não havia risco de ele reconhecê-la durante o atendimento. No meio da sessão, o celular no bolso do paletó de Douglas começou a tocar. Raíssa ficou imediatamente alerta. Para sua desagradável surpresa, percebeu que ele estava falando com ninguém menos que seu ex-marido, Marcelo. E aí, como estão as coisas com a Cíntia? Perguntou Douglas, rindo. Já estão com as malas prontas para ir para as Maldivas? Que beleza! Olha, vou te dizer, foi ótimo a gente ter resolvido tudo tão rápido e fácil naquela época. Acabamos logo com as duas, continuou ele, com um tom de deboche. Não dá para andar pela vida feito ovelha, né? Tem gente que nasceu só para ser tosquiada mesmo. Douglas soltou uma risada nojenta e nasal que fez Raíssa quase ranger os dentes de raiva. Foi necessário um esforço enorme para não perder o controle, e sem querer, machucá-lo durante o atendimento. Mas, ao invés disso, ela discretamente ativou o gravador do celular e começou a registrar toda a conversa entre seu irmão e seu ex-marido. Só não esquece de passar lá em casa com o tabelião na segunda-feira, dizia Douglas. Lá mesmo a gente resolve tudo, os ativos e a fazenda. Claro, para que eu quero tanta coisa? Melhor dividir com gente esperta. Quando o irmão foi embora, Raíssa ouviu novamente a gravação. Não por acaso, mas como preparação. No seu primeiro dia de folga, dirigiu-se diretamente ao tribunal e entrou com um pedido de revisão do processo de herança. Com base na nova prova, o juiz anulou a decisão anterior e devolveu a ela tanto a fazenda do pai quanto todos os seus ativos. Além disso,
Foi-lhe concedida uma parte do apartamento que o ex-marido havia tomado indevidamente. Raíssa comemorou em casa, com uma taça de champanhe. 6 meses depois, Raíssa se casou com Denis. Ele, naquela altura, já havia deixado a cadeira de rodas. Caminhava com auxílio de uma bengala, mas se sentia muito mais confiante, ainda mais agora, com a mulher que amava ao seu lado. Desde o reencontro naquela estrada, os dois tiveram tempo de perceber que os sentimentos que começaram ainda na infância eram sinceros e verdadeiros, e a antiga simpatia entre eles logo evoluiu para algo muito mais profundo. Nos meses seguintes, Raíssa continuou ajudando o companheiro na recuperação da mobilidade. E após o casamento, graças à herança que havia recuperado, o casal conseguiu realizar um grande sonho. Fundaram um centro de apoio para pessoas com deficiência, que incluía também uma ala de reabilitação infantil, voltada para crianças pequenas que haviam sofrido traumas graves ou estavam em recuperação pós-cirúrgica. O centro passou a ser administrado por Denis, que assumiu a responsabilidade com dedicação e competência. Raíssa, por sua vez, decidiu se afastar temporariamente de todas as atividades. Afinal, havia descoberto que estava grávida de seu primeiro filho. Obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, espero contar com seu apoio clicando no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima!